voltando neste ponto, então, a importância dessa doutrina, essa circunstância, então, inédita na história da doutrina, de todas as doutrinas, da doutrina espírita, uma força excepcional, uma força irresistível, um grande poder de ação. Né? De fato, se a reprimirem em um ponto, em um determinado país, será materialmente impossível que a reprimam em todos os pontos, em todos os países. Para um lugar onde ela seja obstruída, haverá 1000 outros lugares em que ela florescerá. Mais ainda, se a atingirem em um indivíduo, não poderão atingi-la nos espíritos, que são a sua fonte. Não é uma pessoa física, encarnada. Ela é simplesmente de todos os espíritos. Né? Não pode ser atingidos. Ora, como os espíritos estão em toda parte e como sempre existirão, se por uma hipótese impossível, conseguisse sufocá-la em toda a Terra, a nossa doutrina, ela reapareceria algum tempo depois, porque está estabelecida sobre um fato. Está na natureza. Por isso ela é eterna. Está na observação da natureza. Se apagarmos a memória de todos e vamos recomeçar, vai existir pessoas que vão identificar na natureza essas leis que nós já aprendemos através de observações e do estudo da doutrina. E porque não pode se suprimir essas leis, as leis da natureza não podem ser suprimidas. É disso que se devem convencer aqueles que sonham em aniquilar o espiritismo. Né? Por isso, existe a perpetuidade do espiritismo, por ser uma doutrina que visa a própria natureza. Entretanto, esses centros disseminadores poderiam permanecer ainda muito tempo isolados uns dos outros, visto que alguns se encontram confinados em países distantes. Era preciso entre eles um traço de união que os colocasse em comunhão de ideias com seus irmãos de crença, formando-os do que se fazia nos outros locais. Esse traço de união, que teria faltado ao espiritismo na antiguidade, encontra-se nas publicações que vão a toda parte e que condensam de uma forma única, concisa e metódica o ensino dado em todos os lugares, de muitas maneiras, em diversas línguas. Por isso é importante que estudemos primeiramente como base as obras de Kardec, de igual forma em todos os lugares do nosso planeta. Né? Hoje, fora os livros, as edições, nós temos o advento da internet, que nos traz todas as obras espíritas e ilimitadas quantidades de mensagens espirituais através de grandes médiuns, de grandes oradores. Nós hoje temos essa possibilidade em toda parte do nosso planeta. As 2 primeiras revelações só podiam ser resultado de um ensino direto. Elas deviam se impor à fé pela autoridade da palavra do mestre. Quer dizer, o mestre teria que ser alguém muito reconhecido, né? Pela sua palavra, pelo seu procedimento. Porquanto os homens ainda não estavam bastante adiantados para contribuírem na elaboração dessa doutrina. Observamos, porém, uma diferença bem sensível entre as 2 revelações, em relação ao progresso dos costumes e das ideias da época. Ainda essas revelações que foram feitas ao mesmo povo e no mesmo meio, com um intervalo de aproximadamente 18 séculos, 1800 anos. A doutrina de Moisés é absoluta, é despótica, não admite discussões e se impõe ao povo pela força. Já a de Jesus é essencialmente conselheira.
é aceita livremente e só se impõe pela persuasão. Foi contestada mesmo durante a vida de seu fundador, que não se negava a discutir com seus adversários. E aí, um intervalo na leitura dizendo, aí nós vemos as passagens de Jesus, como ele sabia escutar. Cada colocação, cada questionamento a ele não respondia prontamente. Ele parava, dava um tempo, raciocinava, às vezes parecia que não ia responder, e quando trazia uma resposta perfeita para aquela situação, deixava-se intuir por Deus, pensava, raciocinava, afora os seus momentos de reclusão, quando estava com os seus seguidores, que ele se afastava horas para entrar em conjunção com o Pai Celestial, para ter forças, se preparar para aquilo que viria daqui a pouco se apresentar a ele. A terceira revelação, que é o Espiritismo, vinda em uma época de emancipação e maturidade intelectual da humanidade, em que a inteligência desenvolvida não pode se conformar simplesmente com um papel passivo, em que o homem não aceita nada mais às cegas, mas quer ver aonde o conduzem as ideias, quer saber o porquê e o como de cada coisa. Tinha que ser ao mesmo tempo o resultado de um ensino, mas também o fruto de um trabalho de pesquisa e de verificação. Né? Os Espíritos só ensinam exatamente aquilo que é preciso, né? Para ajudar e compreender a verdade. Mas se abstém, né, de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter ao todo ao cadinho da razão, deixando mesmo muitas vezes que adquire experiência à sua própria custa. Eles lhe dão o princípio e os materiais para que tire proveito deles. E com esses princípios, e com essas ideias, nós nos ponhamos em ação. Sendo os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos, a homens de todas as condições sociais e de diversos níveis de instrução, é evidente, é claro, que as observações não poderiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado. Temos diferentes conhecimentos, diferentes culturas, recebemos a mesma informação, porém, as absorvemos de maneira distinta. Que as consequências a tirar dessas informações, a dedução das leis que regem essa ordem de fenômenos, em resumo, a conclusão que deveria determinar as ideias teria de sair do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito a um círculo restrito, vendo frequentemente apenas uma espécie particular de fatos, algumas vezes aparentemente contraditórios, tendo ligação geralmente com a mesma categoria de espíritos, e além do mais, embaraçados pelas influências locais e partidarismo, acham-se na impossibilidade material de abranger o conjunto, por isso mesmo impossibilitado de combinar as observações isoladas em um princípio comum. Existem centros de divulgação, centros espíritas, que estudam mais, outros menos, outros que têm muitas experiências com certos tipos de entidades na cura, outros na cura física, outros na cura psicológica, outros nos desdobramentos, outros centros mais para aliviar
os irmãos encarnados dos seus obsessores e aliviar os obsessores dos seus irmãos encarnados que os atraem. E assim, diversos trabalhos, diversas experiências diferentes. E se não se ouve todos os centros, é difícil de formar novas ideias. Por isso, hoje, cada centro tem que ter pontos de estudo, de busca de informações do que está sendo pesquisado, está sendo dito, falado e recebido nos demais centros, ou pelo menos em vários centros, né? Para poder ter uma ideia mais completa. Cada um apreciando os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião particular dos espíritos que se manifestam. Logo, surgiriam tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros. E nenhum poderia ser considerado completo por falta de elementos de comparação e de avaliação. Em uma palavra, cada um se teria imobilizado na sua revelação parcial, acreditando deter toda a verdade, por não saber que em certos outros 100 lugares se obtinha mais ou melhor. Por isso que nós nunca temos assim a palavra do Espiritismo. O que o Espiritismo, alguém nos diz sobre tal assunto? Nós podemos dizer assim, na minha interpretação do que eu conheço, entendo isso. Mas isso não é o Espiritismo. O Espiritismo é a soma de todos os conhecimentos. Nenhum detém todos os conhecimentos. Nenhum centro espírita e nenhuma pessoa. Né? Por outro lado, deve-se observar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado de uma forma completa. Ele atinge um número tão grande de observações e de assuntos tão diversos que exige conhecimento e aptidões mediúnicas especiais, e que foi impossível reunir em um mesmo ponto todas as condições necessárias. Né? Temos quantidade, 30, 40 tipos diferentes de mediunidades. Não temos todos esses médiuns dentro de um centro espírita. Então, nem todo o centro espírita recebe espíritos que vêm atrasados, que necessitam de luz, né? Que são sofredores, mais do que outros. Outros recebem muitos espíritos mais iluminados. Né? Outros recebem muitos, temos que ter muito cuidado com aqueles irmãos que se falseiam, que vêm usar da nossa boa vontade, vêm brincar conosco, verdadeiros, são os zombeteiros. Então, cada centro espírita tem diferentes condições e recebe diferentes tipos de mensagem e de tratamento aos seus, mas todos com a mesma finalidade. Mas nem todos são completos. Nenhum é completo. A necessidade do ensino ser coletivo, então, e não individual, levou os espíritos a dividirem os trabalhos, disseminando os temas de estudo e de observação, como em certas fábricas a confecção de cada parte de um mesmo objeto é dividida entre diversos operários, como uma linha de produção. Assim, a revelação é feita parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que ela prossegue ainda hoje, uma vez que nem tudo foi revelado. E nem será revelado nos próximos centenas de anos, porque não estaremos em condições ainda de ouvir toda a verdade. Cada centro encontra nos demais centros o complemento do que ele obtém, e foi do conjunto da coordenação de todos os ensinamentos parciais que a doutrina espírita se constituiu. Por isso é necessário ter as federações estaduais, Federação Brasileira, né? E assim em cada país. Era, pois, necessário grupar os fatos isolados para ver a sua correlação.
para reunir os diversos documentos e as instruções dadas pelos Espíritos sobre todos os pontos, sobre todos os assuntos, para poder compará-las, analisá-las, estudá-las, as analogias e as diferenças. Como as comunicações eram dadas por espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso avaliar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais e as isoladas, das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos. Esse era o trabalho de Kardec na hora de organizar toda essa doutrina. Muito difícil. As utopias das ideias práticas. Tem aquelas ideias que são puramente utópicas e tem as práticas. Teríamos que diferenciarmos isso. Afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e pela lógica sã. Utilizar os próprios erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os de baixa categoria, para o conhecimento da situação do mundo invisível, e disso tudo formar um todo homogêneo. Porque também nas mensagens recebidas vinham zombeteiros, vinham mentirosos, vinham aqueles que não queriam que se formasse essa doutrina. Então haveria que separar o joio do trigo nessas ideias também, trabalho de Kardec. Em uma palavra, era preciso um centro de elaboração isento de qualquer ideia pré-concebida e de qualquer sectarismo, resolvido a aceitar a verdade e tornada evidente, ainda que contrária às suas opiniões pessoais. Esse centro se formou por si mesmo pela força das coisas e sem premeditação. Kardec era contrário, não aceitava, quando lhe levaram a ideia do espiritismo, essa existência, essa possibilidade. Ele era totalmente contrário. Então veja que nasceu de uma forma como deveria ser, alguém isento. Então, hoje terminamos por aqui a passagem 52 dos Fundamentos da Revelação. Desejamos a todos bons momentos de reflexão sobre o assunto, sobre o que conversamos hoje. Desejamos uma boa semana e que o nosso Pai maior envolva cada um de nós nesses momentos de estudo, de reflexão, pedindo a paz do Senhor para todo o nosso planeta nesses momentos. E que assim seja.